Vamos à paz do Senhor. Vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje ela vai ser mais Bíblia, né? Meus irmãos, então, continuando o nosso assunto, né? Nós já encerramos o livro de Daniel. Então, seguindo aqui nosso cronograma, né? Um pouquinho da história de Israel antes do cativeiro, os motivos, né? Do cativeiro babilônico. Falamos alguns comentários do livro de Daniel que é relativo aos capítulos que não são proféticos. E aí governos gentílicos, que a gente gastou praticamente quase que 2 aulas falando, que é quase o livro de Daniel. E aí falamos no item 4, que é vamos dizer assim, é o coração desse curso todo, que são as 70 semanas do profeta Daniel. Tá? Muito bem. E aí, nós estudamos na aula passada o arrebatamento da igreja. E relembrando que nossa linha de trabalho, de estudo aqui, né? Às vezes eu uso alguns termos da faculdade, desculpe, tá? Porque a gente está acostumado lá com o INB. Então, normalmente, nós usamos essa linha, que é a linha pré-milenista, né? Pré-tribulacionista e futurista. E hoje nós vamos falar sobre esses 2 tópicos aqui, que eles são curtos, né? Que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, esses assuntos são relativos à igreja. Até o momento, nós estamos falando muito de Israel. A aula passada, começamos a falar de igreja, que é arrebatamento. Tem alguma coisa a ver com Israel? Tem, se o judeu se converter, né? A gente chama de judeu messiânico, e tem muitos hoje em Israel. Mas o judeu ortodoxo, ele crê, né, fielmente nas profecias de Isaías, de Ezequiel principalmente, e eles esperam o Messias. Então Jesus para eles foi um profeta, né? E para eles Jesus vai lá, eles vão abrir os seus olhos, né, no final da grande tribulação. E a figura do anticristo, ele entra no início da grande tribulação como enganador, porque eles vão pensar que esse anticristo é o Messias que eles estão esperando. E não é. Tá? Então, todo o contexto do livro de Daniel, ele está relacionado ao povo de Israel. Mas em algumas partes, a gente vê, não é mencionado a igreja, mas a gente entende diretamente a volta de Jesus. Nós vimos lá em Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 12, que fala da grande tribulação. Então, esse contexto todo, até o item 4, está mais relacionado ao povo de Israel. Já o item 5, ele já é a igreja, o arrebatamento da igreja, né? Que a igreja está inserida entre as 69 semanas e a última semana, né? 70, né? A igreja está com uma lacuna, ela está ali substituindo Israel, né? Lembrando da teologia da substituição, que eu já comentei, que nós não concordamos, aonde a teologia da substituição por alguns teólogos que dizem que Israel foi tirado e a igreja agora substituiu Israel definitivamente. Não tem razão, não há fundamento bíblico nisso, porque nós temos o Antigo Testamento, várias profecias que não se cumpriram ainda, relativa ao povo de Israel. Israel vai ser restaurado, ele vai reinar, a Nova Jerusalém, a Jerusalém terrestre vai ser restaurada. Então nós temos a Jerusalém celestial e temos a terrestre. Amém? Bem, então hoje nós vamos falar de 2 assuntos muito interessantes que estão relativos à igreja. Lembrando as aulas passadas, um resumão, né, das aulas passadas. E essa aqui é a 70ª semana do profeta Daniel. A igreja, ela está há quase 2000 anos, né, nesse período para cá. Então nós temos o arrebatamento da igreja, temos aqui o período dos 7 anos, né? E aí temos a volta de Jesus com a igreja. Nós falamos muito nas aulas passadas, vamos retornar esse assunto de novo, porque teremos uma aula só sobre a volta de Jesus com a igreja. Esse período dividido em 2 partes, os 7 anos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Nesses primeiros 3 anos e meio, uma paz aparente, mas haverá derramamento da ira de Deus, né? Nós teremos aí 7 selos, 7 trombetas, a gente vai estudar um por um. Por isso nós vamos ter mais ou menos 6 aulas do livro de Apocalipse, que começa no domingo que vem.
E a outra parte da grande tribulação são as taças da ira de Deus. Aqui é o governo do anticristo mesmo, propriamente dito. Tá? Muito bem. E aí teremos na verdade são 4 aulas do livro de Apocalipse, né? Porque a última a gente vai falar da volta de Jesus e a guerra do Armagedon. Então nós vamos seguir esse roteiro, vamos ver algumas definições, são bem simples de entender, né? Quando vai ocorrer esses eventos e o arrebatamento, existem sinais sobre o arrebatamento? Sim ou não? Quem prestou atenção na aula? Não existe sinais do arrebatamento. O arrebatamento é iminente. Ele pode acontecer agora, né? Pode acontecer daqui a 1 ano, 10 anos. Então, existem sinais relativos à grande tribulação. Existe um cenário no mundo se montando para a volta de Cristo. Existem sinais que mostram a volta de Jesus. Existe o princípio das dores que nós estamos vivendo. Agora, dizer assim, o arrebatamento vai acontecer em tal data. Vai acontecer mais ou menos em tal período. Não tem isso na Bíblia, não existe isso. Então a gente diz que ele é iminente, né? Pode acontecer. E aí, consequentemente, acontecendo o arrebatamento, ocorrerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro na sequência, né? Também não temos uma data precisa sobre isso. E tem uma coisa que nós não podemos esquecer, né? O irmão está me ouvindo bem? O Ivaldo, a senhora? Estou tentando aumentar a voz, né? Existe uma coisa muito importante, que lá no céu não existe tempo. A noção de tempo não existe no céu. O céu é eterno, né? Então é complicado, né? Quando a gente estuda o que está acontecendo aqui na Terra, nós estamos limitados a um tempo. Existe um tempo, o tempo lunar, o tempo, né, do movimento em relação elíptico da Terra em relação ao Sol. Então, existe um tempo. Lá no céu não tem isso. Lá é tudo eterno lá. Então fica às vezes difícil a gente entender. Aí se pergunta, mas espera, vai acontecer o arrebatamento 7 anos aqui na Terra. Agora, como é que é isso? Não sei. Eu sei que o tribunal... minha interpretação, o tribunal vai acontecer logo após o arrebatamento. E as bodas vão acontecer no final. Por quê? Porque você tem os mártires que vão se reunir com a igreja naquele momento das bodas, né? É uma interpretação, não estou dizendo que isso é completamente certo, né? E aí nós vamos fazer aqui uma análise do tribunal de Cristo, biblicamente, das bodas, tá? Então vamos ver algumas definições. Tribunal de Cristo, palavra tribunal nós entendemos como juízo, né? Como sentença, julgamento, mas na nossa Bíblia, sim, eu coloquei aqui, eu já comentei isso em aulas passadas, existem os originais da Bíblia e as suas traduções. Os originais do Antigo Testamento é hebraica, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, né? Eu estou sempre salientando aqui isso para vocês entenderem. E um pouquinho de aramaico. E o Novo Testamento ele foi escrito no original em grego. Apesar que nós temos, por exemplo, o livro de Mateus, ele foi escrito em grego. Mas a gramática, a síntese foi escrito em hebraico. Interessante isso, né? Quando você lê a gente estuda isso numa linha de estudo na teologia de interpretação bíblica. Então, quando você lê o livro de Mateus, você vê que quem escreveu foi Mateus. Mateus era quem? Um judeu, né? Um cobrador de impostos. Então, quando ele usou uma gramática, né, hebraica, mas ele escreveu em grego. Então, os estudiosos desconfiam que existe algum original hebraico do Novo Testamento do Evangelho de Mateus escondido, mas ninguém descobriu até agora, né? Só que a descoberta da arqueologia vai descobrindo coisas, né? Mas por enquanto nós temos todo o Novo Testamento em grego, tá? E esses são os originais. Então, eu fiz questão de trazer aqui que vou utilizar nas próximas aulas, principalmente quando nós formos falar de vida pós-morte. Esse livro aqui é Novo Testamento original, tá? Ele é um livro um pouco caro, ele custa mais ou menos R$180. Isso para ir na Sociedade Bíblica, tá? Foi lá que eu comprei. Eu tenho, né, Gata, tenho
Mas esse aqui para nós é o mais importante, porque a gente vai lá no original, para ter certeza. Aquilo que eu afirmei para vocês aqui, que o Hades não é inferno, é você só ler no original. Você vai ver que não é a mesma coisa. Hades é uma coisa, lugar intermediário, que não é purgatório, que não é lugar de reencarnação, não é nada que a gente vai estudar com detalhes, né? E nesse contexto, o inferno também não existe aqui. O que existe é o Geena, mas é o inferno. Então, no original você vai ter o Geena, que é o lago de fogo. Então, é sempre bom consultar. Então, quando nós falamos em tribunal, estou pegando o gancho aqui, né? Falamos em tribunal. No original, no grego, nós temos 2 tipos de palavras que são atribuídas a tribunal. Um é juízo. Mas aqui, tribunal de Cristo, no original é bema, que não é juízo. É uma plataforma onde vai ser premiado, vai ser dado um galardão, vai ser dado um presente pelas obras que... Muito bem. Aqui vocês vão ter a primeira tradução do Antigo Testamento, que foi naquele período dos 400 anos de silêncio, no domínio grego-macedônio, que é a Septuaginta. Então, o mundo de então, daquela época, se falava o grego. Hoje se fala mais o inglês e o espanhol, né? Hoje você tem que saber um pouquinho de inglês, né? Um pouquinho tem que saber. Então, naquela época, não existia ainda o inglês, né? E aí você tinha lá o grego. Quando nós passamos para a história da igreja, principalmente quando surge a Igreja Católica Apostólica Romana, os papados, né? Isso começou com Constantino, principalmente 300 depois de Cristo. Vocês vão encontrar que toda a Bíblia, toda ela é traduzida para o latim, e é a Vulgata. Então a Vulgata e a Septuaginta são traduções. Os originais é a hebraica e a grega. Tá? Aí depois vieram outras traduções. O que nós usamos hoje é a tradução portuguesa, né? Tem a contemporânea, tem a Almeida, corrigida e por aí. Amém? Então, falando sobre o tribunal de Cristo, o julgamento de Cristo não é condenação, mas para julgar a qualidade das obras. Então, você é salvo pelas obras? Não, você é salvo pela fé. Isso foi o grande motivo da Reforma Protestante. Nós somos salvos pela fé. Agora nós vamos ler aqui que a fé sem obras ela é morta, ela não tem sentido. Se eu sei Jesus, fico dentro de uma igreja de 4 paredes, eu não faço nada para Jesus. Essa fé ela é tão isso, porque nós vamos ver a parábola dos talentos, que aquele servo que recebeu um talento e enterrou, ele foi lançado nas trevas, porque foi um servo inútil. Jesus chamou, eu chamar o irmão de inútil é uma coisa, agora Jesus chamar o irmão de inútil é terrível, né? O próprio Jesus falou isso, e Jesus falou inútil. Então a fé, ela tem que ser complementada, ela tem que ser regada com obra. Então, quando nós falamos de tribunal de Cristo, não é para condenar e jogar no inferno, não, porque isso vai acontecer depois do momento, a igreja vai ser levada. Então, se você chegar lá e fez poucas obras, você vai receber um galardão, não sei que galardão que é, a Bíblia define, né? Se você fizer muito pelo Senhor, você receberá galardões. Alguns atribuem muito a coroas, né? É isso mesmo. Bem, então a fé nos garante o quê? Salvação. Garante o quê? Galardão. Ficou claro isso? Vamos repetir? Fé garante salvação. Todo mundo quer ser salvo, misericórdia, né? Isso é um fundamental. E as obras nos garante galardão, tá bom? Uns mais, outros menos. Tribunal, no original do grego, 2 Coríntios, é bema. Que corresponde a uma plataforma. Nas Olimpíadas, né? Os atletas recebem prêmio e sobem em cima de uma plataforma para receber a medalha de ouro, de prata, de bronze. É isso, tá? Onde o chamado presidente da arena coroava antigamente os vencedores dos jogos públicos, né? As Olimpíadas.
E aqui só uma imagem. Então falamos do tribunal de Cristo, estamos falando de definição. Vamos falar agora sobre bodas do Cordeiro, né? Que bodas do Cordeiro? Porque a igreja é tratada como uma noiva. Quando ocorrer o arrebatamento, será nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí será feita uma festa no céu. E aí é a figura do casamento, do noivo e da noiva, que aparece na Bíblia em várias passagens. Então nós temos, tipologicamente falando, tipologias do Antigo Testamento entre Rebeca e Isaac, por exemplo. Outro também Cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão. Quem é essa que vem subindo, né? É uma profecia lá no Antigo Testamento. Tá? Tem até uma música do conjunto Voz da Verdade, né? Não sei se alguém aqui é fã da Voz da Verdade, né? É que eu sou meio antigo já, né? Voz da Verdade já é lá de São Paulo. Então eles têm até um hino deles que fala quem é essa que vem subindo, né? Tirou lá de Cantares, que é a igreja. Esse relacionamento de Salomão com a sua amada Sulamita, né? Então, essa questão do Antigo Testamento, narrativas, bíblicas, são tipologias, tipos de relacionamento de... Não está claro no Testamento, está por figuras, mas no Novo Testamento se revela. Então a igreja é a noiva de Cristo porque está comprometida com Ele. Tá? Então as definições são bem simples. Quando haverá de ocorrer esses eventos, né? Então nós temos aqui o tempo que nós estamos vivendo hoje, o fim dos tempos, que é Mateus capítulo 24, o princípio das dores. Ocorrerá o arrebatamento, cremos que haverá de imediato o tribunal. E alguém pode perguntar assim, mas e os mártires? Os mártires virão depois. Eles virão depois, vão morrer depois. Lembrando que eu vou explicar isso de novo, mas os mártires, na volta de Jesus com a igreja, os mártires morrem e vão para onde? Os mártires da grande tribulação morrem e vão para o paraíso. Não vai para o paraíso, não. Vai para onde? O altar de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 6. Direto estão debaixo do altar de Deus. E é muitos, é multidão. Que João disse que viu uma grande multidão. E quando nós lemos lá Apocalipse 19, que fala das bodas, eles aparecem. Por isso a minha interpretação, irmãos, que eles vão participar junto com a igreja das bodas, mas eles não voltam com a igreja, porque eles vão ressuscitar aqui e reinar no milênio, aqui na terra. Está lá em Apocalipse capítulo 19. Tá? As coisas não são muito simples assim, né? Tem que estudar com calma. Então nós teremos aqui o período de paz, o período onde plena manifestação do anticristo, a grande tribulação. Então lá no céu nós teremos o tribunal de Cristo relativo à igreja. E depois teremos as bodas. E aí Jesus volta com a igreja, aqui os mártires ressuscitam, vem o milênio. E aí o que acontece para cá? A igreja está na Nova Jerusalém. A igreja está na Nova Jerusalém. Por que 1000 anos? Porque é o início do reinado de Cristo, é como se fosse uma experiência, né? Uma experiência inicial. E aqui na terra os mártires ressuscitam, eles morrem de novo, lógico. Aqui as pessoas vão viver muito aqui, né? A Bíblia fala lá em Isaías que quem morreu com 100 anos morreu porque estava em pecado. E morreu jovem, 100 anos. Tem um senhor... Tem uma irmã nossa aqui da igreja que completou 100 anos. Tem um tio da minha esposa que fez 90 anos, né? Mas tem uma energia, anda... É porque ele anda muito, né? Andar é saudável, né? A gente não sabe se vai chegar a essa idade, né? Na verdade, a gente quer estar com Cristo, né? Mas tem crente que é meio carnal, quer ficar aqui no mundo, viu? Isso que é perigoso. Tô falando sério, hein? Tem crente carnal. Mas olha só, nesse período, então... novamente, mas estarão com o Senhor. E no final do milênio, o juízo final, aí sim, a Nova Jerusalém descerá. Apocalipse 21, 22, que nós haveremos isso. Amém? Muito bem. E aqui só um quadro sintético, né, que é a teoria da pré-tribulacionista que nós adotamos aqui, que é a mais próxima da realidade. Então, na primeira fase da volta de Jesus ocorrerá o arrebatamento, aí haverá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, aqui na terra a grande tribulação,
a igreja volta com Jesus e os anjos, e aí vem o milênio. Isso é um resumo do que nós estamos falando sobre arrebatamento, grande tribulação, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Amém? Os irmãos estão lendo o livro, quem comprou? Estão lendo. Ele é mais fácil do que ficar lendo muito livro. Procurem ler as passagens bíblicas, as referências que são mencionadas ali. Tá? Eu usei mais autores estrangeiros, se vocês perceberam ali, o Orton, né, o Champlin. Então vamos fazer uma análise do tribunal de Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios. São os textos mais importantes, tá? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Então, meus irmãos, olha, 1 Coríntios capítulo de número 3, lembrando que Paulo, ele foi chamado pelo Senhor, perseguiu os cristãos, depois ele passou 10 anos a Cristo, né? Passou 10 anos sumido, aí Barnabé foi lá, pegou ele lá em Damasco, né? E aí, nesse período ele ficou estudando, ele já era um estudioso, um fariseu, e aí ele vai para Antioquia da Síria, a grande igreja que havia em Antioquia da Síria. Hoje a Síria mata cristão, naquela época era uma grande igreja cristã, naquela época, Antioquia da Síria. E aí, em Atos capítulo 13, nós temos o primeiro trabalho missionário, né? Oração, puseram as mãos. Alguns pregadores dizem que escolheram os melhores. E Deus sempre faz assim, né? Escolheu Paulo e Barnabé. Primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, eles tinham um projeto de passar pelas igrejas recém-fundadas, né? E aí iriam para Éfeso. Mas o Espírito Santo os impediu. Paulo teve uma visão de um mancebo, passa a Macedônia e nos ajuda, né? E aí ao norte, né? Ali que hoje é a Turquia, e aí ele atravessou o mar. Quando ele chegou na Macedônia, ele não encontrou um mancebo, ele encontrou uma mulher chamada Lídia, né? Atos capítulo 16. E aí ele foi recebido, aquela coisa toda. Nessa viagem, Barnabé não estava presente, né? Já estava outros companheiros de Paulo, né? Nós temos aí Silas e por aí. Desce, ele passa por Filipe, Tessalônica, que vai evangelizando. E aí, quando ele chega em Atenas, ele enfrenta forte idolatria, né, os atenienses, e ele chega em Corinto. Corinto foi uma igreja muito diferente, porque sempre nesses lugares tinha judeu, porque os judeus sempre foram esparramados. E nessa igreja, ele foi até rejeitado quando ele fundou essa igreja. Mas era uma igreja muito problemática, porque os crentes dessa igreja, tinha grego, tinha judeu, eles eram muito, vamos dizer assim, maturos. Tinha dons espirituais, então veja, dom espiritual não significa maturidade. Para falar língua estranha, mas não tem maturidade, às vezes, né? Então, por isso que ele escreve muito. Ele escreveu a primeira, que é onde ele dá orientações que havia na igreja, idolatria que havia na igreja, né? Litígio entre irmão e irmão, botando um outro na justiça. Então, essas dificuldades, Paulo enfrentou divisões na igreja, que nós vamos ler agora, capítulo 3, né? Eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Jesus. Esse é o pior crente, né? Ele não respeita o líder da igreja. E 2 Coríntios, ele é uma autobiografia contando o sofrimento dele, principalmente o capítulo 11. Levei tantas chibatadas, né? Enfrentei isso, enfrentei aquilo, mas a maior dificuldade que eu enfrentei, eu estou falando pelas minhas palavras, está lá escrito, os falsos irmãos que ele enfrentou, né? Foi apedrejado, toda aquela história. Então, voltando aqui para Coríntios, segunda viagem missionária de Paulo, vocês vão encontrar do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, esse problema de desunião que havia dentro da igreja. Mas aí nós entramos no versículo 10, né? E vamos ler do versículo 10 ao 17. Pediria que vocês me ajudassem. Quem pode ler, fazer essa leitura para mim, do 10 ao 17? Eu vou interrompendo e explicando. Por favor, alguém pode me ajudar?
Só um pouquinho, irmão, né? Só um pouquinho. Então veja, então a pedra fundamental é Cristo. Então tudo que nós para o Senhor, por fé e amor, nós estamos fazendo como fundamento Jesus, né? Pode continuar, por favor, irmão. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque um dia entrará a luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Só um pouquinho, irmão. Então veja, obras. Nós temos 6 aí tipos, né? Então nós temos os primeiros 3 que falam do quê? Fala de ouro, de prata e pedras preciosas. Esse é o tipo de trabalho que você faz para Deus sem interesse. Você não faz para Deus para ter um lucro. Você não faz para Deus para ter uma posição na igreja. Você não faz para aparecer na igreja. Ó, eu sou tal. Você faz. Muitas pessoas não são reconhecidas na igreja. Fazem trabalhos, às vezes, dá na rodoviária. Ninguém vê, mas quem está vendo essa obra? Deus está vendo. Então, essa obra, ela vai passar pelo fogo de Deus, para ver se é uma obra realmente feita para o Senhor. Então, essa receberá o verdadeiro galardão, né? E veja que há algumas diferenças. O ouro, a prata, né? Pedras preciosas. Mas os outros 3 tipos que ele fala aqui, ele fala de madeira, de feno e de palha. Então, isso é queimado pelo fogo. E a gente sabe que na obra de Deus existem pessoas que fazem as coisas na igreja para si, para o seu proveito, para o seu interesse, para o seu engrandecimento e não para o Senhor. Tá? Então veja, e aí ele pode continuar, irmão, por favor, né? Versículo 14, né? Se alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que está na tarefa. Vocês não sabem que são santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Pois o santuário de Deus são vocês, é sagrado. Amém. Então Paulo fala que se ele não conseguir o galardão, né, ele não vai perder a salvação. Por isso que o tribunal não é para condenação e jogar no Geena. Nós temos que entender que a nossa vida, para fazer a obra de Deus, tem que ser uma vida santa. Uma vida que a gente não desagrade a Deus. Então, o que havia na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto tinha muito problema de prostituição. Os gregos tinham a cultura normal de homossexualismo, isso era normal. Em Roma tinha isso, mas nos gregos era muito forte. Então Paulo estava dizendo, olha, se vocês lerem mais à frente, quando Paulo escreve a Tessalonicenses também, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então ele não pode ser contaminado. Como eu vou fazer a obra de Deus se o meu santuário está contaminado? Se a minha vida, né, está em pecado diante de Deus. Então Paulo está dizendo, ó, fazer a obra de Deus com fé, com amor, mas viver uma vida santa. Vamos agora para Tiago, capítulo 2, por favor. Tiago, capítulo número 2. Se os irmãos quiserem perguntar, tá? Por favor. Então, Tiago, capítulo número 2. Eu vou resumir, devido ao horário, do versículo 17 a 6. Então, o Tiago está falando das fés e as obras. E ele diz assim, versículo 14, mas irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a fé não pode ser crua em si, ela tem que ter as obras. Ela tem que ter as obras, né? E aí diz o versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja, existem religiões que priorizam as obras, né? Então nós temos um sistema religioso hoje grande no mundo, né, que prioriza obras. Tá? Existe o catolicismo romano, nós temos o espiritismo também. Ou seja, a gente não pode inverter as coisas, a gente tem que ser primeiro a fé e depois as obras, né?
Muito bem, vou avançar um pouquinho, tá? Depois os irmãos leem, eu até mandei um e-mail, acho que os irmãos leram a maioria, para ir lerem já isso em casa, né? Versículo 22. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não sei a tradução dos irmãos. Então, as obras, elas vêm, né? Elas vêm dar um ingrediente à fé, elas vêm alimentar, elas vêm crescer a nossa fé. Porque quando nós praticamos as obras, nós temos experiências com Deus. Temos experiências com o Senhor. Então a nossa fé ela é engrandecida, ela é fortalecida. E aí ele comenta aqui no versículo 23 sobre Abraão, a experiência de Abraão, que Abraão creu em Deus, isso foi imputado por justiça, mas ele também praticou obras, Abraão. Tá? A gente não pode esquecer disso. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, um complementa o outro. Tá? Um complementa o outro. Versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tá? Então a gente não pode esquecer dessa questão. E sabemos que temos o tribunal de Cristo para receber. Eu quero dar uma pausa aqui, contar uma história que é verídica, muito antiga. Talvez os crentes mais antigos já ouviram. Não é a história da carochinha, não, é a história real. Existia um pastor, um tempo atrás, né? Ele tinha uma igreja grande, né? E ele se vangloriava daqui, eu tenho um coral, né? Eu tenho um ciclo de oração. De abençoado, e um dia ele foi dormir, né? Foi descansar. Aí ele teve um sonho. Um anjo levou ele até os céus e mostrou uma prateleira, tá? Que muitos atribuem galardões com coroas, né? Pode ser coroas. A Bíblia não afirma categoricamente que é isso, mas dá exemplos. Paulo dá exemplos. O anjo mostrou para ele uma prateleira grande e tinha de vários tamanhos. Tinha uma coroa enorme, grande, bonita, com pedras preciosas, e tinha coroas menores e tinha uma pequenininha. Aí ele pensou assim lá no céu, aquela grande lá deve ser a minha. Aí ele perguntou pro anjo, né? E essa coroa grande aqui, de quem é essa aí? Essa aí é de uma irmã lá da sua igreja que você despreza, uma senhora velhinha que chega antes, arruma os bancos, limpa os bancos, aposentada, que ora pelo irmão, né? Ora pelo senhor. E o senhor não dá valor para ela. Essa coroa é da irmã. Aí ele ficou assim meio constrangido. Qual é a minha? A sua é aquela pequena. Aí conta a história que ele acordou, se assustou, ficou apavorado, né? E aí pode ser que existe pastor orgulhoso também, né? Tem, né? Tem uma igreja, tenho isso, né? Mas é verdade, né? Então é uma história, né? Os crentes antigos contam essa história e está muito relacionado ao tribunal de Cristo. Então a gente tem que se cuidar muito, né? Olhar para nós, né? O que nós estamos fazendo para o Senhor, né? E a gente tem que olhar mais para nós e olhar menos para os outros, né? Cantares capítulo 8, por favor, Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8, versículo 11 e 12, né? Então Salomão ele tinha uma plantação de vinhas muito grande, mas ele como rei não tinha condições. Delegou correto a uns soldados, né, a uns guardas, porque a vinha tinha que ser guardada, né, para não ser atacada por animais peçonhentos, por animais, por ladrões. Então teria que cercar aquilo ali, proteger. Alguém tinha que cuidar, tinha que podar, tinha que colocar água, botar esterco. Então tinha que cuidar daquelas vinhas para que elas dessem fruto, né? Senão não ia dar fruto, tá? Eu gosto muito dessa passagem. Eu sou lá do sul, a minha família eram colonos, né? E a minha avó falava muito pouco português. Mas eu era pequeno, me lembro bem que ela me levava, ela tinha aquelas vinhas caseiras, né? Então me lembro uma vez que ela plantou 3 vinhas, né? Plantou uma rosé. E não se escandalize, isso era normal. Lá no sul a gente fazia o vinho caseiro, não para embebedar,
Tomava um vinho final de semana, mas era o vinho feito em casa. Fazia o Schmier geleia em alemão, né? O Schmier, fazia o vinagre em casa. Eu via minha mãe fazer vinagre, né? Fazia o pão caseiro, né? Bons tempos, né? Hoje em dia, a gente fala isso, pô, esse cara deve ser muito antigo, né? Mas lá no sul era assim. E ainda tem algumas culturas no interior de Santa Catarina e do Paraná que ainda é assim. É muito, muito interessante, muito legal mesmo, né? Bom, mas aí diz assim o versículo 11: teve Salomão uma vinha, né? Em Baal-Amon. Entregou a uns guardas, tá? Na minha tradução, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Então, essas pessoas, esses guardas que receberam essa vinha, essa incumbência, é como se Salomão fosse Deus, entenderam, irmãos? E ele nos deu uma vinha, né? Alguma coisa ele deu para você, não vem dizer que não deu, que deu, né? Deu alguma coisa para você cuidar e dar fruto. Eu já citei aqui um exemplo, esse exemplo de um pastor lá em São Paulo, amigo meu, que ele teve que entregar a igreja porque tinha que cuidar do pai. Eu acho que eu já contei essa história, né? Ele está com 90 anos, o pai está inválido, tem que trocar fralda. Isso é uma vinha que Deus deu para ele. É uma obra. Ele tem que cuidar do pai dele, que os irmãos não quiseram cuidar do pai. Não eram descrentes, ele passou a cuidar do pai dele. Então imagine, já está há uns 10 anos o pai dele está na situação. E ele cuida. Então, lá, deixou a igreja temporariamente, pediu para sair para cuidar do pai dele. Então é uma vinha, né? E a gente tem que avaliar qual é a nossa vinha que Deus nos deu, né? Versículo 12: mas a vinha que tenho está ao meu dispor. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Uhum.